Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto está especial, escatologia, doutrina das últimas coisas, lição 2. Pessoal, fica até o final dessa aula que nós vamos aprender muita coisa. O que nós vamos aprender hoje? A grande tribulação. Tudo sobre a grande tribulação. Como vai ser a grande tribulação pela Bíblia, a palavra de Deus. A manifestação do anticristo. Tudo sobre a grande tribulação. O que a Bíblia diz sobre a grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Tudo isso nós vamos aprender nessa aula 2 de escatologia. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há quase 25 anos em São Paulo, capital. Estamos ministrando aula em 16 países e 27 estados brasileiros. São cerca de 20 mil alunos formados no Brasil e no mundo. Se você tem esse livro em casa, abre na lição 2. Se você não tem, entre em contato conosco. Olha, pessoal, escatologia. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Eu não só tenho esse livro, como tenho os 20 livros do curso básico. Olha só. Teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, doutrina dos anjos, antropologia, ramatiologia, doutrina do salvação, tá tudo aqui. Curso básico, 20 livros. Aí você diz, não, eu quero o básico, médio e bacharel. Esses 40 aqui, Aí você diz, não, eu já fiz o bacharel, eu quero o mestrado. Tá aqui, Mestrado em teologia. É um livrão grande, com 12 matérias. Aí você diz, não, eu já me formei, eu quero o anel. Tá aí o anel. Anel de formatura de teologia, O anel fino e o anel grosso, original banhado a ouro. E eu tenho aqui o meu para vocês verem. Pessoal, se vocês comprarem os livros, você ganha o seu diploma de teologia, sua credencial de aluno e diploma. E o curso é online, mas a formatura é presencial aqui em São Paulo, uma vez por ano. As inscrições já estão abertas para a próxima formatura do ano que vem. Tá bom? Aí eu vou te entregar pessoalmente sua credencial, seu diploma, o histórico e o canudo, pessoal. Já pensou? Tirar uma foto assim, com canudo, com o pastor Josiel, aqui em São Paulo, canudo, bonito, tá vendo, pessoal? Esses canudos aqui você vai receber no dia. Vai receber também no dia a sua credencial e o seu diploma. Você vai tirar foto, vai filmar, vai ficar famoso na internet, tá bom, pessoal? Vamos para a aula, lição 2, a grande tribulação. O que a Bíblia diz sobre a grande tribulação? Câmeras, filma aqui, a tela do nosso computador para os nossos alunos saber aonde estamos ministrando a aula, É ali, a grande tribulação, lição 2. Tá vendo, pessoal? Então vamos lá. O que a Bíblia diz sobre a grande tribulação? O que a palavra de Deus diz sobre a grande tribulação, hein? Mateus capítulo 24, versículo 21. Abra na sua casa o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus 24, 21. Olha só, porque haverá então grande aflição, uma tão grande aflição, que nunca, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A grande tribulação, um período de sofrimento. Você sabe para que é o alvo da grande tribulação? Trazer Israel
ao reconhecimento do Messias e o juízo de Deus sobre as nações. Pega um papel e uma caneta, anote o que eu falei. Qual o alvo de Deus trazer a grande tribulação na terra? Número 1, trazer o Messias para Israel, ou seja, Israel reconhecer o Messias. Esse é o alvo número 1 da grande tribulação. 2, trazer o juízo de Deus sobre as nações. Então, na grande tribulação, Israel vai reconhecer o Messias e Deus vai trazer o juízo sobre as nações. E a grande tribulação tem outros nomes que a Bíblia traz. Quais são, professor, os outros nomes que a grande tribulação, que a Bíblia fala sobre a grande tribulação? O dia do Senhor. Tá tudo aqui, ó, referência, tudo, ó. Pessoal, vocês precisam adquirir esse livro, porque a videoaula não dá para me falar tudo, tá? Mas está tudo aqui, ó, tudo que eu estou falando e muito mais. Então a grande tribulação tem outros nomes. É o dia do Senhor, a angústia de Jacó, o dia da vingança, a ira de Deus, a grande tribulação, a grande aflição, o tempo da angústia e a grande tribulação. Tudo isso a Bíblia fala sobre a grande tribulação em outros nomes. O que é a grande tribulação? Pessoal, eu já discuti com meus alunos sobre se nós ficarmos na grande tribulação. A igreja subiu e por algum vacilo você ou eu ficou. O que nós deveríamos fazer? Eu pegaria um ônibus e ia lá para a Amazônia, Manaus, me esconder lá naquelas florestas. Porque a perseguição da política sobre o povo vai ser intensa. E aí ou você pega a marca da besta ou você morre. Na grande tribulação vai ter duas grandes religiões, Deus e o diabo. Então é mais ou menos assim, o governo vai dizer, vai adorar a Deus ou adorar o diabo? Se for adorar a Deus, nós vamos matar. Se for adorar o diabo, você vai poder viver. Aí se você estiver escondido lá no interior, numa fazenda, num sítio, no meio do mato, talvez ninguém te acha e você atravessa a grande tribulação todinha sem ser perseguido pelo anticristo, porque você vai estar escondido. O meu pai tem uma fazenda lá no sul da Amazônia, no meio dos matos. A polícia não vai ficar procurando no meio do mato. A polícia, o governo vai querer matar quem adora a Deus. Então você pode se esconder, pessoal. Se você conseguir se esconder, quem ficar no arrebatamento da igreja, preste atenção, quem ficar no arrebatamento da igreja vai enfrentar o anticristo. Para você não enfrentar, você teria que fugir dele, morar lá no meio do mato, no meio da Amazônia e esperar os 7 anos da grande tribulação passar. Porque a grande tribulação vai ser 7 anos. Professor, quantos anos é a grande tribulação? 7. Se você passar os 7 anos escondido, lá no meio do mato, no meio da selva, e o anticristo não te achar, você entra no milênio. Entendeu, pessoal? Você vai entrar no milênio, vai vencer. Ou você morre, eles te matam, mas aí você vai para o céu. Agora, negar o nome de Cristo, vai para o inferno. Etimologia, o que é grande tribulação? A palavra tribulação na língua grega do Novo Testamento é tribulação. Aparece trips, que significa colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. Então a palavra tribulação é uma espécie de carga sobre o espírito. Não tem a pessoa, estou afligida. Afligido é mais ou menos grande tribulação, é trazer uma aflição grande, pesada e profunda sobre o espírito. Então a palavra, etimologia, o que é etimologia? É a ciência
que estuda a origem das palavras. Etimologia da palavra tribulação. Na língua grega do Novo Testamento, tribulação aparece como trílips, que significa colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. Então a palavra tribulação significa colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. Na Vulgata Latina, para quem não conhece, a Vulgata Latina é a segunda tradução. A primeira tradução da Bíblia é a Septuaginta. Preste atenção. Pega um papel e caneta que eu anoto o que eu vou falar. A primeira tradução da Bíblia foi do hebraico para o grego, chamado Septuaginta, ou versão dos 70. A segunda tradução da Bíblia foi do grego para o latim, chamado Vulgata Latina. Na Vulgata Latina aparece tribulo, que se refere a uma espécie de grade para debulhar o trigo. Meu irmão, é mais ou menos uma prensa, como um peso, como um compressor sobre o espírito das pessoas. O sentido da expressão grande tribulação, escatologicamente, é o dia do Senhor, dia da angústia, a grande angústia, o dia da vingança, a ira de Deus. Queira Deus que você e eu não ficamos no arrebatamento da igreja. A igreja subiu, ai de quem ficou, meu irmão. O período da grande tribulação são 7 anos de aflição. Bem que 3 anos e meio vai ser uma falsa paz do anticristo, que o anticristo vai fazer uma aliança com o povo judeu por 7 anos. E no meio da aliança, 3 anos e meio, quebra, diz a Bíblia, que ele quebra o pacto e exige adoração. Aí começa a perseguição do povo de Israel. A igreja estará lá no céu, no período da grande tribulação. Aonde estará a igreja? No céu. Na aula passada eu falei, se você perdeu, vai lá. Pós-tribulacionista, mid-tribulacionista e pré-tribulacionista. A escola pré-tribulacionista acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A escola de interpretação mid-tribulacionista acredita que a igreja vai passar até a metade. E a escola pós-tribulacionista diz que a igreja passará pela grande tribulação. Nós, pentecostais, acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes dela. Nós somos pré-tribulacionistas. Pessoal, toda linha pentecostal é pré-tribulacionista e arminianista, tá? Agora, a igreja reformada, batista, presbiteriana e muitas outras, elas são pós-tribulacionistas e são calvinistas. Qual é o propósito da grande tribulação pela Bíblia? Qual é o propósito da grande tribulação pela palavra de Deus? Número 1, levar Israel a reconhecer o Messias. 2, trazer o juízo de Deus sobre o mundo. Vocês entenderam, pessoal? Qual é o propósito de Deus na grande tribulação? Número 1, levar Israel a receber o Messias. 2, trazer o juízo de Deus sobre o planeta, sobre as nações. O profeta Jeremias profetizou que esse tempo seria identificado como o tempo da angústia de Jacó. Os profetas na Bíblia vêm falando que vai ser um tempo terrível, um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, a angústia de Jacó. Trazer o juízo. Apocalipse 3:10 revela que o propósito quando fala a igreja. Eu também te guardarei da hora da angústia que há de vir sobre todo mundo. Vai vir uma tribulação mundial. Mas a igreja, está dizendo Apocalipse 3:10,
eu te guardarei da grande tribulação. Está escrito aqui, Apocalipse 3:10. Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Mateus 24:22. São 7 anos, porque se passar de 7 anos, ninguém se salva. É o que diz Mateus 24:22. E aqueles dias, se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. As 70 semanas de Daniel, pessoal, está aqui, ó, os detalhes, não vai dar para me falar tudo, é muito extenso, você precisa ter esse livro aqui, ó, as 70 semanas de Daniel. O que são as 70 semanas de Daniel? As semanas de Daniel é os 3 períodos das 70 semanas. Então, as 70 semanas é dividida em período. É lá da construção da Jerusalém, dos muros, até a vinda do Messias. Aí ficou faltando uma semana se completar. E essa uma semana que ficou suspensa no espaço, vai ser a uma semana. Cada semana, a Bíblia diz que é 7 anos. Preste atenção. Cada semana de Daniel é 7 anos. Então, 70 semanas dá 490 anos. Então, lá de Neemias, da reconstrução dos muros, até o Messias, deu 489 semanas. Aí, por algum motivo, Deus ocultou a última semana de Daniel, porque o tempo dos gentios vai chegar, aí se cumprimenta. Então, cada semana de Daniel equivale 7 anos. 7 vezes 70, 490 semanas. Uma semana falta se cumprir, que cada semana é 7 anos, e exatamente a grande tribulação vai ser 7 anos. Então, a última semana de Daniel é a grande tribulação. Pastor, eu quero entender com mais detalhe. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Filma aqui as 70 semanas de Daniel. Vamos lá. Aí, pessoal, tudo que eu estou lendo aqui está lá, ó. 70 semanas de Daniel. Está aí, ó. Os detalhes, ó, a riqueza, a manifestação do anticristo. Entendeu? 70 semanas de Daniel. Então, meu irmão, se você quiser aprender tudo que eu estou falando com detalhe, riqueza, você precisa adquirir esse livro. Ah, eu já tenho, então leia. Vou resumir as 70 semanas de Daniel. É lá da construção dos muros com Neemias até a chegada do Messias. Mas por algum motivo, as 70 semanas, a última, ficou suspensa na história até a chegada do anticristo. A manifestação do anticristo, e se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo, ele pode já estar vivo hoje, certo? Há quem diga que o anticristo não seria só um homem, seria um sistema, um governo. Sim, um sistema, um governo liderado por alguém que se intitula Cristo. Não vai vir um anticristo. Ele vai dizer que é Cristo. Eu sou o Cristo, o Messias dos judeus. Vim para governar o planeta e fazer uma aliança de paz com Israel e com as nações. Esse cara vai ser extremamente inteligente. E ele tem que ser de origem judaica, porque os judeus não acreditarão em nenhum Cristo, nenhum Messias que não seja da linhagem judaica. Esse anticristo, ele pode ter nascido em qualquer região do mundo, Brasil, Estados Unidos, desde que a linhagem dele seja judaica, de Israel. Porque senão os judeus não acreditarão no Messias. Tá? Pessoal, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. O anticristo é um homem de origem judaica, de descendência judaica. O anticristo, aí tem o falso profeta, porque é dois. O anticristo,
a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. 2. Besta que sai do mar, nações. Besta que sai da terra, terra de Israel. Eu entendo, pela minha simplicidade da área escatológica, que a besta que sai da terra é o anticristo. E a besta que sai do mar é o falso profeta das nações. Então, duas bestas que diz a Bíblia: besta que sai da água, do mar, das nações, besta que sai da terra. Um é o anticristo, a outra é o falso profeta. O falso profeta, sem dúvida nenhuma, é o líder da igreja de Roma. Quem é o maior homem de influência religiosa do planeta hoje? Quem é o maior líder religioso do planeta? Que aparece nas mídias, nas redes sociais, que todo mundo admira esse homem de branco, lá de Roma. Quem é? Esse homem, ele vai ajudar o anticristo. Porque tem o anticristo e o ajudador dele, que é o falso profeta. Então tem o anticristo e o falso profeta. Qual é a função do falso profeta? Levar as nações a adorar o Messias, mas o falso. O falso profeta tem uma missão: fazer sinais, prodígio e levar as nações a adorar o Messias. Que esse Messias é o anticristo, tá? Então o homem lá de Roma, o maior líder religioso de Roma, vai levar todas as nações, todas as igrejas, todo o povo a adorar o Messias. Que esse Messias é o falso, é o anticristo. E se manifestará o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe, se levanta, tudo contra, se chama Deus. Ele vai vir, pessoal, o anticristo vai vir como um cordeiro. Eu sou o Messias vindo de Deus, do céu. Me adore, eu sou o Messias. Aí depois eles mostram as unhas dele. Olha, é o seguinte, eu sou o Satanás. E quem não me adorar vai morrer. Ele se revela em 3 anos e meio. O anticristo vai fazer uma falsa aliança com as nações Israel por 7 anos. E no ano 3 anos e meio ele quebra essa aliança e se revela. Por que o anticristo não se manifesta hoje? Porque tem uma profecia na Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses 2 e 6. Anote e leia em casa. 2 Tessalonicenses 2 e 6. E agora vós sabeis que eu detenho, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. O Espírito de Deus hoje segura ele para ele não se manifestar. Quando o anticristo vai se manifestar? Biblicamente, o anticristo se manifestará na terra somente após o arrebatamento da igreja, porque o Espírito Santo detém. Eu acredito nisso. O Espírito Santo segura ele, está preso. Quando a igreja for arrebatada para o céu, aí o Espírito Santo solta ele. Vai, Satanás. Entendeu? Então o anticristo ele pode estar vivo hoje, mas ele não pode se manifestar, porque o poder de Deus detém ele. Ele só pode subir, se manifestar quando a igreja subir. A igreja foi arrebatada para o céu, ele pode se manifestar. De onde veio o anticristo? O anticristo é a besta que sobe do mar. Então, o anticristo, na verdade, é a besta que sobe do mar. E a besta que sobe da terra é o falso profeta. No começo eu troquei as posições, mas o anticristo é a besta que sobe do mar. Apocalipse, capítulo 13, versículo de 1 a 8. E a besta que sobe da terra é o falso profeta. De qual tribo de Israel vai sair o anticristo? O que a Bíblia fala
sobre as tribos de Israel. Qual dessas tribos vai sair o anticristo? A Bíblia dá uma base. Leia lá em Gênesis 49, versículo 16 e 17, que diz assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto a caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. Tudo indica que o anticristo vai sair da tribo de Israel, chamado Dan. Tem uma tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, uma delas se chama Dan. E aqui em Gênesis, Jacó está profetizando que Dan será uma víbora. Olha só, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora. Foi Jacó que profetizou antes de morrer. Da tribo de Dan vai sair uma serpente. Então, das 12 tribos de Israel, qual é a tribo que vai sair o anticristo? Dan. Qual a referência para basear? Gênesis 49, versículo 16 e 17. Profundo. Leia esse versículo aí. Está tudo aqui, ó. Seu poder mundial. O anticristo terá o tríplice poder: político, econômico e religioso, pois dominará o mundo nessas três áreas. Em seu governo mundial, terá uma moeda mundial. Muitos acreditam ser o euro ou o dólar. Tá? Muitos falaram até no Bitcoin, criptomoeda. O que eu acho que... Aqui eu coloquei no euro, faz muitos anos. Mas hoje eu mudaria a minha opinião. Pessoal, a moeda mais forte que tem é o dólar. Não, é o Bitcoin. O Bitcoin é a moeda mais valorizada. Só que, meu irmão, o dólar é 60% das transações comerciais diariamente no planeta, é a moeda dólar. O dólar é a moeda mais forte do planeta. O real diante do dólar não chega nem 1%. O dólar hoje está R$5. E falar nisso, quem é investidor investe em dólar. O anticristo vai dominar o mundo em três áreas: na área da política, na área da economia, na área da religião. O anticristo vai tornar um só político mundial, o anticristo. Na economia, uma só moeda mundial. Na religião, uma só religião. Preste atenção, o anticristo vai ter poder em três áreas: na política, na economia e na religião. Na política vai ter um presidente só, um presidente mundial. O presidente aqui do Brasil e muitos outros até falam direto: New Order, nova ordem mundial, nova ordem. Porque as ordens mundiais já se passaram. Houve 6 ordens mundiais. Foi o Egito, foi a Síria, foi a Babilônia, foi a Grécia, foi Roma. E falta mais uma, que é a 7ª, que é o anticristo. Nova ordem mundial. Roma foi uma ordem mundial. A Grécia foi uma ordem mundial. A Pérsia foi uma ordem mundial. A Síria, a Babilônia, o Egito foi uma ordem mundial. O que é a ordem mundial? É o império mundial. Vai voltar a ter o império. A Bíblia fala que uma das cabeças ressuscitava. São 7 cabeças no planeta. O Egito foi uma, a Síria foi outra, Babilônia foi outra, a Pérsia foi outra, a Grécia foi outra, Roma foi outra, e falta uma cabeça, que é do anticristo. Entendeu? Quando a Bíblia fala, e uma das suas cabeças ressuscitou, é que Roma é a cabeça que foi do passado, do tempo de Jesus. Roma dominava Israel no tempo de Jesus e vai voltar a dominar. A Bíblia fala, e uma das bestas ressuscitou, e uma das cabeças ferida mortal ressuscitou. Roma, junto com Israel, vai voltar a governar o planeta novamente. Israel, o anticristo. Roma, o falso profeta. Essas duas nações vão se unir, a Ásia e a Europa, para governar juntamente com o anticristo. Então o anticristo vai ter um poder mundial, que é o político presidente mundial,
Na economia, vão colocar uma moeda só, talvez o dólar, talvez o euro ou o Bitcoin, mas mais provável que seja o dólar. E na religião eles vão implantar uma só religião, é a religião do diabo. Quem for da religião de Deus vai ter que morrer. O anticristo terá 3 coisas notáveis: o sinal, o nome e o número. O anticristo terá 3 coisas notáveis: o sinal, o nome e o número. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho aqui. O sinal da besta não é o chip, tá? O sinal da besta sempre existiu. Não é que vão lançar o sinal da besta para pôr na testa, tal, que é o chip e tal. O chip hoje, o computador tem chip, o celular tem chip. Estamos chipados o tempo todo. Então o chip não será o sinal da besta. O que é o sinal da besta? É o mesmo sinal de Deus, porque quando você olha para um crente, você vê o sinal de Deus. Vê ou não vê? Se está um crente aqui agora, você diz, esse cara é crente. Porque ele tem um sinal de Deus na testa, no rosto. E o sinal do diabo é a mesma forma. Esse cara não é crente. Você sabe olhar para uma pessoa e discernir se ela é crente ou não? Todo mundo sabe, até eu. Então, quando você olha para uma pessoa e vê que ela é crente, ela tem o sinal de Deus. Quando você olha para uma pessoa que ela não é crente, ela tem um sinal do diabo. É o sinal da besta. Então, o sinal da besta existe desde Caim. Caim matou Abel. O sinal da besta já foi posto lá em Caim. Todo mundo olhava para ele e falava, esse cara está sem Deus. Então, o chip não é sinal da besta. O sinal da besta é o próprio diabo, que a gente vê o diabo nas pessoas. Entendeu? Lá em Apocalipse, eu acho que é 14, está falando que as 144 mil pessoas, testemunha, vão ter o sinal de Deus na testa. Como o anticristo também vai ter o sinal dele, Deus vai ter o sinal. Mas não é o sinal físico. Os 144 mil terão um sinal. Mas não é sinal físico, não. Quando você olhou para Jesus, o discípulo, você é crente. Foi para Pedro, tu é crente. Quando olharam para Nabucodonosor, tu é filho do diabo. Então, o sinal da besta não é chip. O sinal da besta é sinal espiritual. Porque fala testa e mão. Testa é pensamento. Mão é ação. Tudo que você age com a mão, tudo que você pensa com o teu cérebro, tua cabeça, é tua religião. Quem é de Deus, pensa em Deus e ouve Deus e age com as suas obras. Quem não tem Deus, pensa no diabo e faz coisas malignas igual Caim. Portanto, o sinal da besta não é o chip, é um sinal espiritual. Israel e o gentio na grande tribulação. Pessoal, não vai dar tempo para falar tudo isso, mas está aqui, ó. Você precisa adquirir esse livro e ler com riqueza de detalhe. Tudo que eu estou falando aqui está aqui, ó, só que tem mais detalhe. A mulher vestida de dragão, quem é a mulher disso, quem é o símbolo, está tudo aqui, ó. O filho varão, a mulher correu lá do deserto, quem é essa mulher, quem é o filho? Está tudo aqui, ó. O local geográfico do Armagedon. E eles congregaram no lugar que se chama Armagedon. Armagedon é a Terceira Guerra Mundial. Já houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e vai acontecer a terceira grande e maior e última Guerra Mundial. Não tem condição de acontecer a Terceira e Quarta Guerra Mundial, não. As bombas atômicas, meu irmão, as bombas nucleares, mísseis de longo alcance e as bombas que tem na Rússia, na China, nos Estados Unidos, na França, elas destroem o planeta não sei quantas vezes mais. As bombas que estão nos Estados Unidos, na Rússia e na China, destrói e faz em pó esse planeta. Acaba com a vida.
Se for ter a Terceira Guerra Mundial, meu irmão, muitos teólogos acreditam que o Armagedon é a Terceira Guerra Mundial. Se estourar uma Terceira Guerra Mundial hoje, quase nenhum ser humano sobrevive. O planeta vira pó. Então, o Armagedon é a Terceira Guerra Mundial. Pessoal, se você quiser saber com mais detalhe, tá aqui, ó. Essa é a aula 2, amanhã é a aula 3, tá bom? Você pode adquirir teus livros, tá aqui, ó. Esse livro que eu tô lendo tá aqui, ó, no curso básico, ó. Escatologia, ó, teologia. 20 livros é o curso básico. Aí você diz, não, eu quero o básico, médio, bacharel. 40 livros. Tá bom? Quem quiser o anel também me chama no WhatsApp. E a formatura está chegando. Faça o seu curso que eu vou entregar pessoalmente o diploma e o canudo para você. Vestir a beca, chapéu, filmar, tirar foto. A formatura vai ser em São Paulo, capital. Presencial para quem quiser. Não é obrigatório, mas para quem quiser vir em São Paulo, nós vamos fazer a formatura. Entregar o seu diploma, o seu canudo. Ó, pessoal. Já pensou? Tirar foto assim, ó. Pôr na parede. Que coisa linda, né? Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Um abraço, se inscreva no canal. Que matéria maravilhosa, pessoal. Compre esse livro. Leia esse livro. Pessoal, se você quiser abrir um núcleo teológico na sua igreja, me chama no WhatsApp. Pastor, eu quero reunir os irmãos, pegar o livro com você e dar aula aqui. Cada livro é um mês. Ó, o curso básico é 20 livros. Esse aqui é um mês, outro mês, outro mês. Em 1 ano e meio, você passa os 20 livros aí na sua igreja. No final tem diploma. Se for acima de 30 alunos para fazer a formatura, eu vou aí pessoalmente fazer a formatura. Se for menos, eu ensino vocês a fazer a formatura. Quem gostaria também de abrir uma escola própria, a gente tem franquia. Ah, pastor, eu quero dar aula, eu tenho um dom. Eu te ensino a abrir um canal para você dar aula e pegar os meus livros, trabalhar com minha escola ou abrir uma própria escola, tá bom? Câmeras, filma aqui para nós mostrar o escritório. Olha, ali é a escola, aqui é o diploma, o canudo que eu sempre mostro, pessoal. Ó. Aqui é os livros, ó. Aqui é os livros. Aí é a escola. Agora eu vou mostrar a entrada. Ó, aqui tem sala. Vocês sobem aquela escada, tá? Aqui é a parte do escritório. Aí vocês tocam o interfone número 5. Aí eu clico aqui e abre, ó. Agora eu vou mostrar um pouquinho os livros. Aí, pessoal, os livros são esses aí, ó. Tudo isso aí é livro. Aqui é os anéis. Ó, o anel de teologia tá aí, ó. Aqui é os livros. Ó o canudo aí, pessoal, ó. Canudo de formatura, ó. Formar vocês. Já pensou? Coisa bonita aí, ó. Aí os livros aí. Teologia, Cristologia. Entendeu? Quem estuda em sala de aula, cada livro é um mês. Ó. Olha o tanto de livro aí. Pronta entrega, ó. Tudo isso aqui é livro, ó. Quem quiser falar comigo, aqui é eu. Aqui é o meu WhatsApp, ó. Olha aí, olha aí. Aí é meu WhatsApp, ó. Tá bom?